Elamba, quero me acabar no sumidor. Quero me acabar no Pessoal, nós vamos sumidor. trabalhar então nessa aula Lamba 3, de 20 dias. arquivos, né, 3 Lamba, textos que quero tratam me sobre arqueologia acabar no pública no universo de sumidor. desenvolvimento dela em nível internacional e nacional, né, focando também no Brasil. E a gente parte, então, do texto do Funari e da Aline Carvalho, depois passamos para Lourdes Domingues, que é uma cubana, e depois para o Lúcio Ferreira, né, que é um colega aqui que já atuou no Pepegante. Né? Esse pensamento da arqueologia pública, né, ela tem várias facetas. E, e essas facetas elas são importantes de ser trabalhada até no sentido crítico, né? Um dos movimentos, que é o movimento desenvolvido pela Aline Carvalho e pelo Pedro Paulo Funari, é de que a arqueologia pública é uma forma de fazer a educação patrimonial, né? Então há uma confusão, né, que eles constroem nessa interação entre arqueologia pública ou publicidade da arqueologia no contexto da educação patrimonial. Eles vão se calcar nos encontros na legislação brasileira, no Congresso Mundial de Arqueologia e no próprio desenvolvimento dos museus nacionais na perspectiva de interação mais com as comunidades locais, né? E pensando que a arqueologia, como ela se desenvolve em grande propriedade com custeio público, ela tem essa ação pública, né? E esse caminho pós-processual que eles dizem, né, que é o caminho que tem que ser assumido pela arqueologia, ela vai constituir, então, um espaço profícuo ao desenvolvimento do que eles chamam de educação patrimonial. Só que a educação patrimonial, no meu entendimento, pelo menos, não se constitui enquanto arqueologia, né? Ele é um efeito assim, separado e colocado de forma separada. Só que eles entendem, né, esses dois autores, a Aline e o Pedro Paulo, né, de que isso seria uma forma de desenvolver, né, a arqueologia pública. Por quê? Porque isso foi, digamos, uma decisão desenvolvida até pelo ICOMOS, pela Unesco, né, que vão reconhecer isso como um ato de difusão do pensamento do que está sendo produzido na arqueologia pública. Mas o que acontece? É a visão ainda do arqueólogo, né, para o contexto da arqueologia. Né? Então, ele, ao patrocinar, ao desenvolver a educação patrimonial, ele possibilita, então, que as pessoas tenham acesso ao universo da arqueologia, conheçam a arqueologia. Então, seria uma publicização da arqueologia, isso entendido, então, como arqueologia pública. Eu tenho algumas restrições a essa ideia, porque eu não acho que a arqueologia pública possa se constituir dessa forma, né? A outra autora que eu escolhi, que é a Lourdes Domingues, né, ela também vem falar dessa questão da arqueologia pública, né, e a partir de um outro viés, né, que é exatamente a quem essa arqueologia está servindo, né, que tipo de tratamento ela vai dar para os achados, né, então ela vai partir então de uma pesquisa arqueológica moderna, né, que essa, digamos, é a forma como ela apresenta esse trabalho e que está diretamente identificando, né, na construção do que ela chama de uma história mais concreta, né, os grupos que estão ali envolvidos.
né? Então, por exemplo, ela vai se contrapor à ambiguidade da documentação, né? E tal, e vai trazer aquilo que ela chama de experiências índias, né? Dos indígenas, para o contexto do desenvolvimento do pensamento arqueológico. E isso seria, então, a transformação da perspectiva anterior, desenvolvida pela arqueologia, com forte apego à documentação histórica, né, no caso que ela está mais efetivamente trabalhando, que é a arqueologia histórica, né, mas que está apega a uma documentação que apresenta, né, muito evidentemente a origem europeia, né, a sociedade europeia, e que com a possibilidade da arqueologia você vai encontrar os objetos de origem europeia, os objetos de origem que ela chama crioula, ou que seria aqui o que a gente coloca como o universo da mestiçagem, né, dos grupos indígenas e africanos com os europeus, né, e que seria isso que ela chama de coroa, e os objetos de origem aborígene, como ela diz, né? Então, esses três objetos agora sendo apresentados pela arqueologia constituindo uma nova perspectiva sobre o material, isso seria uma forma de transformar em público aquilo que a arqueologia traz para dentro da história, né? Então, ainda é a visão do pesquisador, né, que faz apresentar essa experiência índia, né? Essa experiência índia é exatamente o ato em si de escavação. E dela vai trazer um exemplo de um estudo de caso, né, de Guanabacoa, né, e de como se faz usos públicos dos dados que saem de lá. E nesse processo de apresentação desses usos públicos, ela usa uma terminologia que é evidentemente ocidental, né, digamos assim, ou eurocentrada, que é a noção de que existe um tipo de material arqueológico de transculturação ou de transformação da cultura, né? Ou seja, de que a cultura indígena, a cultura africana está sendo aculturada, né, por essa presença europeia. Isso está muito explícito na construção textual dela, do que ela vai entender como arqueologia pública. Ou seja, ainda há um forte indício do colonialismo na construção de sua argumentação. E isso é um problema para entender a arqueologia pública, porque a arqueologia pública ela tem como um referente, e aí a base que a gente pega fortemente é o texto do Lúcio, né? Ela tem uma ideia de impulsionar um pensamento que vem do que ele chama de arqueologia vista de baixo, né? Aquilo que vem contra o liberalismo, né? Ela vai se contrapor até o que o Foucault, como diz o Lúcio, coloca, né? O quieto a não mover, não se deve tocar no que está quieto, né? Que é uma clássica do liberalismo, ou seja, ela vai se contrapor a isso, né? Ela vai construir uma outra. E aí esse caminho que então o Lúcio percebe para a arqueologia pública seria a arqueologia comunitária, né? A arqueologia comunitária como uma saída para esse universo, né? E essa a arqueologia ou a arqueologia continua como herdeira do nacionalismo e do imperialismo do século XIX, ou a arqueologia toma um entusiasmo então pela luta contra a colonialidade, né? Pela luta contra a extinção dos povos nativos, né? Pela luta contra a disseminação de uma única forma de entender o mundo, que tem a ver com progresso e evolução, que está ligado ao observador que vem da Europa, né? Então ele vai trazer algumas manifestações da construção, né? E aí é importante ler o texto dele, né? Sobre a construção que vai se fazendo dessa arqueologia contemporânea, né, e ocidental, e a arqueologia, digamos, que ele vai chamar de arqueologia mais clássica, né, que é colonialista,
né? E ele vai trazer alguns dados assim sobre o nazismo, sobre o nacionalismo, sobre a divisão entre primitivos e civilizados e tal, né? Mas que o caminho possível exatamente é aquele caminho que vai se constituir no que ele diz do fogo cruzado, né? A arqueologia em fogo cruzado, né? Pensando que ela, ao assumir o nacionalismo, assumir o colonialismo, ela talvez fosse um fogo morto. Mas, como ela vai ter esse aporte das comunidades autóctones, né, as comunidades indígenas, a partir dos anos 50, 60, né, nos Estados Unidos e depois nos anos 70, 80 no Brasil, e das próprios grupos afrodescendentes, né, esse universo todo desse novo contexto arqueológico vai pressionar a arqueologia, encaminhar ela para uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva, né, tem a ver com relações em que depois ele vai discutir de uma memória negativa e de uma memória positiva, né? E ele vai trazer o exemplo da queda das torres lá no 11 de setembro, né? Que eu não vou me aprofundar muito, mas só para compreender que ali se constituía então, né, através de uma ação de guerra, de conflito, né, de memória de um conflito, exatamente um conflito que vai gerar a morte de várias pessoas, isso constituiria a necessidade de reconstrução de uma memória, né? E essa memória lá naquele lugar onde aconteceu isso, no 11, no lugar das torres, se construir então essa memória desse contexto negativo, né? Mas que a ação mesmo dos Estados Unidos contra os talibãs, né? E todo o conflito, daí, né, pensando no Talibã que destruiu as torres, destruiu as imagens dos Budas e tal, né? E que, num contexto talvez de uma construção de uma herança positiva, né? A ação dos Estados Unidos é de certa maneira, retirar os objetos dessas comunidades, do Iraque, por exemplo, como ele traz, né? E levar para os espaços norte-americanos. Essa relação de conflito, né, sobre fogo cruzado, na realidade fogo mesmo, né, no sentido da guerra, na realidade ainda mantém essa perspectiva do colonial, né? Então, a ação colonialista daquele que resgata, né, e diz, vou trazer, vou construir uma memória positiva, mas eu vou roubar, né, o patrimônio do outro. Então, que esse não é o melhor caminho. Então, ele vai novamente olhar de como aqui, por exemplo, no caso do Brasil, esse contexto da cultura material tem que ser trabalhado de outra forma, né? Então ele vai olhar por essa materialidade possível de ser atingida por um pensamento que está inserido na sociedade, que está como ele diz, epidérmico da sociedade, né? Que ele vai trazer o Thomas para fazer essa explicação, né? Algo que pulsa no coração da vida social, né? Então essa materialidade, né, das populações, ela vai ser então reivindicada, né? E nesse conflito a ação política na arqueologia, né, vai começar a construir essa contestação do que está estabelecido. E aí a arqueologia comunitária, né, como um campo de ação, passa a se apresentar metodologicamente como propícia a isso. Daí ele vai trazer algumas coisas bases para fazer arqueologia comunitária, né, que é o trabalho de campo e laboratório que tem que ser feito com a comunidade se envolver em todo o processo, né, as relações de entrevista, né, de história oral, de construção de interpretações junto com a comunidade, né, a organização dos arquivos visuais, a fusão central da criação da imaginação usada pela comunidade para revelar os aspectos da pesquisa, né, as identidades e as ideias de não sustentação, digamos assim, desses nacionalismos e colonialismo, né? Ou seja, uma espécie de combate a essa homogeneidade, né? Não ter uma noção de homogeneidade ou processos normativos, lineares de organização da cultura,
né? Construir valores que tenham representação na sociedade, né? Então, uma série de dados que ele vai apresentando ali no texto de como aplicar efetivamente no espaço da arqueologia esse contexto. Então, ele ao final, né, ele vai dizer que os arqueólogos têm que se incorporarem aos povos nativos, né, e aos seus conhecimentos tradicionais para que os trabalhos, né, sejam plurais, né, ou seja, de cada comunidade vai surgir um tipo de trabalho e que essas comunidades possam atribuir aos artefatos e aos sítios arqueológicos o seu sistema de pensamento. E aí a arqueologia vai ser efetivamente pública, né, nesse sentido. Né? Pegando esses três textos de maneira rápida, era isso. Que foi a fonte com 2 barris, que foi a fonte com 2 barris, que foi a fonte, senhora me disse, com 2 barris. Ei, que foi a fonte, ei, que foi a fonte, senhora me disse, que foi a fonte.